Olá, alunos do quarto A. Neste segundo bimestre que inicia hoje, vamos ver língua portuguesa e matemática através do EMAI e do ler e escrever. São materiais que vocês vão receber das escolas e vão também ter aula através da TV Câmara. Então, neste segundo bimestre, preparei alguns materiais de ciências, arte, história e geografia. Vou começar por ciências. Nesse bimestre, vamos estudar as características dos seres vivos. E existe uma variedade enorme de seres vivos. Animais, plantas, fungos, bactérias e os protozoários são todos exemplos de seres vivos que vivem em diferentes ambientes e se relacionam entre si. Todo o corpo dos seres vivos é formado por unidades menores que são chamadas de células. A maioria dessas células é bem pequena e só pode ser vista com a ajuda de lentes de aumento simples ou com microscópios. Então temos aí o microscópio óptico, que utiliza de luz e uma lente ocular para ampliar o objeto a ser observado. E existe também o eletrônico, que possui um potencial maior que o microscópio óptico. E usando o microscópio eletrônico, podemos observar o coronavírus atacando células do corpo humano. Então essas partes maiores são as células humanas e esses pontos vermelhos são os coronavírus atacando essa célula do corpo humano. Existe mais de 1.400.000 espécies de seres vivos na Terra, que até hoje foram descobertas e descritas pelos cientistas. Então, as espécies são organismos que podem cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, organismos que também poderão se reproduzir. Existe o nome popular, que é aquele que a gente usa no nosso dia a dia: cachorro, borboleta, joaninha, laranjeira, canário. E tem aqueles que têm mais de um nome aqui no Brasil, como é o caso da mandioca, que, por exemplo, no Rio Grande do Sul é chamado de aipim, no Nordeste macaxeira, como também existem os nomes castelinha, mandioca mansa ou maniva. E tem também o nome científico, que é escrito em latim. São duas palavras, uma indica a espécie ou outro gênero, que é para facilitar a comunicação entre os cientistas que falam diferentes línguas quando uma espécie é descoberta. Existem 5 grupos de seres vivos: as bactérias, os protozoários, que aqui vamos tratar das algas, os fungos, as plantas e os animais. As bactérias não podem ser vistas a olho nu, pois são microscópicas e são encontradas no ar, na água, no solo e nos seres vivos. Algumas provocam doenças, mas a maior parte é inofensiva ou benéfica aos demais seres vivos. Participam do processo de decomposição, que é a transformação de restos de seres vivos em outros materiais mais simples. Existem bactérias que vivem no corpo humano, auxiliando na digestão. Então, um exemplo que podemos citar da utilização de bactérias é na produção de iogurte, que uma parte serve para fermentação e outra parte serve para dar cheiro e sabor ao iogurte. Então, as algas são seres protozoários sempre aquáticas,
vivendo em oceano, em ambiente de água doce e em locais úmidos. Produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, através da luz do sol. Algumas algas podem ser vistas apenas por microscópios e outras podem medir vários metros de comprimento. Tem também os fungos, que se alimentam de outros organismos, podendo ser plantas ou animais mortos, ou partes de outros seres vivos. Digerem o alimento externamente ao corpo, decompondo o alimento. O material decomposto pode ser aproveitado por outros seres vivos, como as plantas. E este fungo pode ser usado na alimentação, como é o caso do cogumelo, mas nem todos os cogumelos são comestíveis. Tem até os que são venenosos. Tem os que são usados para fabricação do fermento biológico, que é usado na fabricação de pães. E estes são microscópicos. E também vamos ver agora as plantas e os animais. As plantas, quase todas são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese, como as algas que falamos lá atrás. Podem viver fixas ao solo, sobre outras plantas ou na água. Muitas delas servem de alimentos a animais. E os animais se alimentam de outros seres vivos, precisando obter esse alimento pronto e digeri-lo, ou seja, transformá-lo em pedaços bem pequenos. São encontrados em diferentes tamanhos, como a borboleta, o cachorro, o ser humano, a baleia, o tubarão, a girafa. Então, indiquei aqui para vocês alguns sites. No primeiro, vou clicar aqui daqui a pouco, dá para ver os animais num parque em Moçambique. No segundo, você consegue ver os gorilas do Congo. E no terceiro, dá para ver imagens de um aquário na Flórida. Então, clicando aqui, vai abrir o site, que é o YouTube, que vai mostrar alguns animais lá do Moçambique. Aqui você consegue ver os elefantes, a câmera tem rotação e zoom. Dá para ouvir o canto dos pássaros. Fica de dica aí para vocês, depois eu coloco nos comentários da publicação. No segundo são os gorilas do Congo. Neste momento não está aparecendo nenhum animal, mas no começo deu para ver o rosto de um gorila. Este também mostra várias câmeras.
Então neste momento não dá para ver os animais. Mas quem sabe quando vocês clicarem, quando eu cliquei ontem deu para ver bastantes gorilas. E temos também o aquário, que dá para ver os golfinhos. Dá para ver tartaruga marinha. Só esperar abrir aqui que travou. Depois da falha técnica, voltando, temos aqui este aquário na Flórida. Lembrando que todos estes sites vão ser colocados nos comentários da página depois. Então temos aqui as câmeras. Podemos escolher qual câmera nós queremos ver. Então vou clicar aqui nessa. Está abrindo o vídeo. Só fechar aqui. E aí conseguimos ver já um golfinho passando por ali. E se você vier mais para baixo, tem as outras câmeras aqui. Por exemplo, a câmera da tartaruga.
Ali podemos ver a tartaruga marinha do lado esquerdo se mexendo. E aí tem essas câmeras aqui. Tem dos pelicanos. Vamos ver se conseguimos achar os pelicanos aqui neste vídeo. Está pedindo para retornar um tempo daqui a um tempo. O peixe palhaço, que é do desenho Nemo. Vamos ver se dá para ver o peixe palhaço. Talvez num outro horário dê para ver mais. Enfim, estes são os sites para vocês verem os animais. Então vamos continuar aqui. Assim que retornar aqui o sistema e voltar a funcionar. A atividade agrícola, criação de animais e plantações, são atividades humanas que permitem produzir alimentos de origem animal e vegetal para as populações. Com isso, os diversos ambientes naturais do planeta foram substituídos por pastagens e cultivos agrícolas. Então, o solo é usado para desenvolver todas as plantas, a maioria delas, conforme nós já vimos. Então, arroz, o feijão, o milho, as frutas, as verduras que comemos, usam os minerais e a água do solo para crescer e se desenvolver. A pastagem que alimenta bois e vacas também dependem do solo, assim como a madeira de construções e o algodão das roupas. O cimento e o ferro são feitos de minerais, os mesmos que formam as rochas do solo. Para obter alimentos e outros recursos, os seres humanos modificam o solo, que precisa ser preparado antes de receber um campo de cultivo. É comum que essa preparação envolva desmatamento com a retirada da vegetação existente. Depois da preparação do solo, ocorre o plantio, a irrigação e a adubação. O desgaste do solo pela ação dos fatores ambientais, como a chuva e o vento, é bastante comum na natureza. Esse processo é conhecido como erosão. Quando ocorre a erosão, parte do solo pode ser solta e arrastada. Atividades humanas, como a retirada da vegetação para a prática da agricultura ou para a criação de pastos, pode aumentar o processo de erosão. E existe também a mata ciliar, que são as matas que ficam nas margens dos rios, riachos e lagos. Se a mata ciliar é retirada, o processo de erosão leva a terra para o rio, onde ela se deposita no fundo. Assim, a profundidade do rio diminui e compromete o curso do rio e também prejudica os animais que ali vivem.
Esse processo é chamado de assoreamento. Temos também, como vemos aí sempre na televisão, as queimadas, que são os modos mais comuns de retirar a cobertura vegetal, porque é rápida e pouco trabalhosa. É uma forma que polui o ar, mata os animais e plantas e prejudica o solo, pois mata os micro-organismos decompositores, tornando o solo infértil, ou seja, impróprio para a plantação. Temos também as pragas. Nas plantações existem insetos, fungos e bactérias. A abundância de alimentos e a ausência de predadores favorecem a rápida multiplicação desses organismos, que são chamados de pragas. E para combater as pragas nas plantações existem os produtos chamados agrotóxicos, que oferecem risco à saúde das pessoas e de outros seres vivos, e devem ser aplicados de acordo com normas de segurança e na quantidade indicada por profissionais da área. E voltando ao falar de seres vivos, eles se relacionam entre si, através de relações alimentares. Por exemplo, com a energia fornecida pelos alimentos, os seres vivos crescem e se desenvolvem. Produzir, consumir e decompor são os 3 processos relacionados à obtenção de alimentos. Os seres produtores são os que produzem o próprio alimento. Plantas, algas e algumas bactérias produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese e são exemplos de seres produtores. As plantas necessitam de luz, gás carbônico, água e sais minerais para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Seres vivos que se alimentam de outros seres são seres consumidores. Animais que consomem apenas plantas são chamados de herbívoros, e os que se alimentam de outros animais são os carnívoros, e podem servir de alimentos para outros carnívoros. E os seres decompositores são os seres que usam os restos de organismos como alimentos e os transformam em sais minerais e outras substâncias. Cadáveres de animais, folhas, galhos secos e fezes são exemplos de alimentos decompostos por bactérias e fungos. A cadeia alimentar são as relações entre produtores, consumidores e decompositores, que é uma série de eventos que ocorrem em cadeia. Então, aqui neste exemplo, o vegetal é consumido pelo grilo, que é consumido pelo sapo, que é consumido pela cobra, que é consumido pelo gavião. Então, os seres vivos de uma cadeia alimentar dependem uns dos outros para sobreviver. Se o número de indivíduos de uma das espécies de uma cadeia aumenta ou diminui muito, os outros seres são afetados. Isso provoca uma alteração na cadeia alimentar. Essa alteração pode ocorrer por causas naturais, como longos períodos de seca, grandes incêndios, erupções vulcânicas ou devido a atividades humanas. Então termina aqui a parte de ciências, por enquanto. Espero que vocês tenham gostado dos sites e que vocês consigam ver os animais quando vocês forem acessar. Bons estudos e continuem em casa.